está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 23 de março de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Dois bebês que nasceram no mesmo hospital em quartos vizinhos. Você imagina bem, minha querida irmã, meu irmão, escuta bem, escuta essa história. Um ao ladinho do outro. Quarto tal, um ao lado do outro. Num quarto nasceu o Romeu, no outro quarto nasceu a Julieta. Exatamente por conta disso, muita gente começou a falar, a tratar sobre esse tema, lembrando o caso de amor fictício mais conhecido de todos os tempos. Quando o assunto é amor, você acredita em coincidência? A escolha é divina ou a escolha é humana, na sua opinião? Romantismo ainda existe ou está em falta? Quer dizer você que ontem eu abri com esse assunto, mas não deu tempo da gente entrar nele. Muita gente reclamando que os homens já não são mais tão românticos assim como eram antigamente. Várias irmãs reclamando. Também tivemos aqui irmãos dizendo que são românticos e as mulheres acham que isso é mimimi. E aí, minha querida ouvinte, o que você acha? E outra coisa, hein? É coincidência? Encontrou? É coincidência. A escolha é divina ou a escolha é humana? Olha, esse troço que tá aqui comigo foi Deus que escolheu. Pelo amor do Senhor, tenha misericórdia de mim. Ouvinte, vigia, ouvinte, quero a sua opinião e a sua participação no nosso debate 93 de hoje. As discussões explícitas e públicas entre ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, revelam o clima tenso que envolve as investigações, especialmente da Operação Lava Jato. O nível das falas está cada vez mais baixo. Ontem até a palavra desentiria, mais conhecida como... Isso aí, exatamente isso aí. Entrou na conversa lá. Daí, meu querido, o senhor chegou na desmentiria, o negócio vai ficar feio. Daí pra baixo eu não sei o que vai acontecer. Isso expõe ainda mais inúmeros problemas internos. Você já se envolveu em discussões públicas? Já se arrependeu, ouvinte? Conta pra mim, olha, eu me envolvi, respondi uma pessoa, falei, reclamei de não sei quem. Conta aqui, hein? O que você sente quando cristãos acabam brigando em público ou até através das redes sociais? Sua opinião pra gente aqui é muito importante no nosso debate 93 de hoje. Sempre ouço as pessoas afirmarem, enquanto ouvinte, que sentem a presença de Deus. Quando isso acontece, eu fico pensando, mas como é que é isso, hein? Por que eu nunca senti? O que fazer para sentir a presença de Deus? Isso acontece com reações do nosso corpo ou é sentindo no coração e na mente? Quando não sentimos Deus, é sinal de que estamos vivendo em pecado? Como saber se realmente o que sentimos é Deus ou apenas uma emoção? Como ter uma vida cuja presença de Deus seja constante? Quero saber a sua opinião e a sua participação é no debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ontem você que acompanhou a gente ouviu que nós compartilhamos aqui com os nossos queridos e amados ouvintes a fala do Procurador-Geral da República quando da repatriação de uma grana violenta que foi desviada criminosamente no estado do Rio, foi repatriada, ou seja, foi devolvida aos cofres do estado. E nesta cerimônia ele trouxe algumas palavras importantes. Estava num clima bom, não estava conversando com o Gilmar Mendes. E ele trouxe uma reflexão que se tornou pra gente aqui uma base de um lançamento de uma campanha muito especial que envolve oração. Escuta aí um pedacinho. O Rio de Janeiro, ele cala em cada um dos brasileiros, em muitos dos estrangeiros, incorpora o que é de melhor
na sociedade brasileira. E esse Estado dobrou o joelho. E quando o Rio de Janeiro dobra o joelho, o Brasil dobra o joelho. Pois é, pegamos exatamente essa frase, até essa parte aqui exatamente, a palavra dele evidentemente é uma palavra dizendo que o Rio de Janeiro se dobrou aos corruptos, se dobrou à roubalheira, se dobrou aos ladrões. E aí a campanha, a partir dessa frase, é a campanha que a gente fique de joelho diante do Senhor, diante daquele que é justo, daquele que é bondoso, daquele que é misericordioso, daquele que nos ensina o caminho da integridade, o caminho da honestidade, o caminho do respeito ao próximo, o caminho de quem não vai aceitar. Não é a roubalheira grande apenas, mas as pequenas coisas da vida que a gente coloca no campo ético e que são super importantes para que a gente tenha uma vida saudável e alegre. Por isso o desafio é esse. E a rádio fez aqui um post, já está no nosso Facebook hoje, aqui da 93, entrou agora. Eu quero encorajar você a participar dessa campanha com a gente. Hashtag Rio de Joelhos, Rio de Joelhos. Ontem mesmo, vários dos nossos debatedores apoiaram aqui ao vivo, vários dos nossos ouvintes mandando aqui o WhatsApp, já entrando no Face, dizendo hashtag Rio de Joelhos. O desafio é esse. Pega esse post que tá aí, tá no nosso Face agora, compartilha, salva, manda pelos grupos de WhatsApp. No domingo agora, dia 26, domingo agora com a graça de Deus, na sua igreja, no seu grupo, onde você estiver reunido, leva o pessoal, tá de joelhos na presença de Deus, fotografa, registra esse instante para encorajar, entendeu? E manda, publica nas suas redes, manda para os seus grupos, colocando lá de maneira muito especial, hashtag Rio de Joelhos. Porque é desse jeito que nós vamos ver uma história que é tão cruel, né? A história do Rio hoje é uma história muito triste, sendo transformada para a glória do nosso Deus e Pai. Pastor Márcio Rocha, bom dia. Pastora Carla Regina, querido Maurício Zagari, pastor Júlio César Costa, bom dia aos queridos irmãos. Esse é o nosso desafio. Tratar esse assunto da forma como ele precisa. A gente sempre fala sobre oração pelo Rio, nós temos que orar sempre o tempo inteiro, mas agora, a partir de uma palavra como essa, aproveitando esse gancho, com essa frase, que é uma frase muito forte, levantando isso para que a gente esteja de joelhos na presença de Deus. É o desafio que a gente faz a vocês e também aos nossos queridos ouvintes. Pastora Carla. Louvado seja Deus por esse propósito. Eu quero dar aqui um bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, aos debatedores da mesa, e ressaltar a importância de nos colocarmos de joelho pela cidade que moramos. Há muitos que reclamam, há muitos que murmuram, há muitos que falam, só que isso não resolve. Mas tem um que pode resolver o problema, e esse é Deus. Então a Ele clamamos, nos colocaremos de joelho por essa causa, em nome de Jesus. Maravilha. Maurício Zagari, bom dia, querido. Bom dia, JR, bom dia aos irmãos da mesa, bom dia a você que está em casa. E essa fala, ela tem a sua razão de ser. O Rio realmente está entregue à corrupção, está entregue à roubalheira, mas o que nosso papel como povo de Deus não é aceitar isso passivamente, mas é fazer como a Bíblia nos manda. Nós temos que orar sem cessar e especificamente em momentos de crise. O povo de Israel sempre foi conclamado a orar, a clamar ao Senhor em tempos de crise, e assim nós devemos imitar e fazer nesse momento também. Pastor Júlio César, bom dia. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, a todos os ouvintes. Bem, dado a fala, né, do ministro, é um momento muito complicado para o nosso estado, não só para o nosso estado, mas também para o nosso país, e eu entendo que chegou o momento da igreja dobrar os joelhos para orar. Eu creio, como diz a Bíblia, que há solução sim, a partir do momento que a igreja se mobilizar e estarmos dobrando o joelho, apresentando esta causa ao Senhor e pedindo a intervenção de Deus em meio a esta situação. Eu creio que chegou o momento da igreja reagir em meio a essa calamidade pública, né? Pode-se assim dizer, que está ocorrendo aí em nosso estado. Pastor Márcio Rocha, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. JR, a gente já deveria estar fazendo isso há muito tempo, não digo a gente, a igreja no contexto geral. Infelizmente, a gente espera a coisa piorar para a gente começar a tomar alguma posição. Mas nunca é tarde para fazer isso, e eu creio que Deus tem assim, mostrado através dos sinais, usando os de casa e usando os de fora de casa, de que não tem outro jeito. Se o meu povo clamar, orar, jejuar, buscar a minha face, Deus vai sarar a nosso estado e a nossa nação. Esse é o desafio que nós apresentamos a você, ouvinte amado. Quero agradecer o carinho,
o apoio dos nossos queridos debatedores, de vários dos nossos ouvintes, já no Facebook da 93 FM, já compartilhando essa imagem, levando essa ideia e fundamentalmente estando em oração. Domingo agora, todo dia, mas domingo agora, de maneira especial e simbólica, é hora de nós nos ajoelharmos. Registra isso, fotografa isso, publica isso, hashtag Rio de Joelhos, é uma palavra de encorajamento ao povo a orar, porque tem hora que a gente para assim, se não tem jeito, a gente desiste, e quando você deixa de orar, é porque você tirou o coração. Se deixar de orar por um motivo, é porque você tirou o coração daquilo ali e não acredita mais. Mas nós acreditamos, nós cremos, e eu creio pela graça de Deus que isso vai influenciar positivamente a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Dia 26 agora, essa é a campanha, hashtag Rio de Joelhos, minha gente, vamos lá. De joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra, que o Senhor me deu por herança. De joelhos eu vou vencer, vencer. De joelhos eu vou vencer, vencer. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, pastor Márcio Rocha, querido, quando o nosso ouvinte aqui, ele escreve, compartilha a sua necessidade, né, de entender como é que as pessoas sentem a presença de Deus, e porque ele diz que nunca sentiu. O JR, sentir a presença de Deus é uma convicção, né? A certeza da nossa fé. É claro que existe a parte espirituosa da coisa, né? Ah, meu Deus, eu estou sentindo aquela coisa, mas é muito mais razão, é muito mais certeza do que a palavra diz. A palavra é muito clara, diz, se tiverem 2 ou 3, ele vai estar ali. Então é certeza, é convicção. Buscar-me-eis e me achareis. Entra no teu quarto, na minha presença. Então é uma convicção da nossa fé. O grande problema é que as pessoas espiritualizaram a presença de Deus. Deus só está quando eu me arrepio. Deus só está quando, ai meu Deus, quando eu tô cheio do poder. E existem tantas maneiras de você sentir a presença de Deus, o agir de Deus na nossa vida, que assim fica até difícil da gente tentar explicar como é que a gente sente Deus na nossa vida, como é que a gente sabe que Deus está conosco, como é que a gente sabe que Deus está agindo. Sentir Deus, né, ou saber que Deus está ao nosso lado, é como, por exemplo, nós estamos aqui à mesa e se de repente fechássemos os nossos olhos, a gente não está vendo nada, mas a gente sabe que, eu sei que a pastora Carla está do meu lado esquerdo, eu sei que você está do meu lado direito, o pastor Júlio César à minha frente, o Maurício na minha frente. Isso é uma convicção, é a certeza. Então, eu acho que esse rapaz, essa pessoa, esse irmão aqui, ele precisa ter a convicção de que Deus está com ele, porque a palavra nos garante que ele está conosco, entendeu? Não precisa aquela espiritualidade toda do vento, do soprou, sentir um negócio, um arrepio aqui para saber que Deus está aqui. Talvez a grande dúvida dele com relação a isso é porque ele tem visto pessoas, ou tem ouvido pessoas falarem dessa coisa palpável, né? De vento, de sopro, de arrepio, para ele ter certeza que Deus está com ele. Concordam, queridos? Eu fico refletindo sobre a necessidade que o ser humano tem de se pautar na experiência alheia. Então, que parâmetro ela ou ele usa com relação ao que se sente? O outro nem pode estar sentindo o que de fato sente, haja vista que só uma experiência particular e pessoal pode definir isso. Então, me preocupa quando eu quero viver a experiência que o outro vive em detrimento de me permitir viver a minha própria experiência com Deus. Então, que parâmetro é esse? Então, para de olhar um pouco para o que o outro está vivendo e passa a buscar uma experiência específica e própria com Deus. Presença se evidencia por transformação de vida. Então, se você quer saber se de fato alguém está vivendo a presença de Deus, sentindo a presença de Deus, a expressão sentir, é necessário que tenha uma transformação. Então, como é que eu busco sentir essa presença? Em primeira instância, é buscando da parte de Deus essa transformação. Eu gosto de uma base bíblica em Mateus 7, versículo 21, onde vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Eu gosto de como o escritor traz a exclamação, Senhor, Senhor, o entusiasmo, Senhor, Senhor. E ele está dizendo, se não faz a vontade do meu Pai,
Não adianta, vai passar, não tem céu para quem só se emociona, ou seja, através de sensações, em detrimento de algo concreto, que é racional. E ainda corroboro com Romanos 12:2, que vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Então é racional, a gente busca muito o emocional em detrimento do racional. Mudança de vida atrai presença de Deus. Salmo vai dizer, Salmo 34, não, capítulo número 34, versículo 18, que perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado. Quando a gente quebranta o coração, flui naturalmente, sem forçação de barra. Jesus, uma das últimas frases dele, antes dele subir aos céus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até o final dos tempos. Está em Mateus 28:20. Em Mateus 18:20 também tem essa frase que o pastor Márcio já disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, se nós dizemos em algum momento que porque não sentimos a presença de Deus, ele não está entre nós, nós estamos querendo dizer que Jesus foi um mentiroso. Porque Jesus afirmou, inclusive é interessante isso, a gente tem o hábito de prestar muita atenção nas últimas palavras de uma pessoa. O que fulano disse antes de morrer? As últimas palavras parece que elas são um grande resumo da vida dele, né? Um mote. E Jesus deixou como herança para a gente isso: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se nós cremos em Jesus, isso é uma verdade. Eu não preciso ver um anjo, eu não preciso sentir um arrepio, eu não preciso ter uma experiência sobrenatural. Eu, dentro do natural, dentro da razão e da fé que a razão me desperta pela ação sobrenatural de Deus na minha compreensão, eu sei que Deus está entre nós. Eu queria só pegar a última frase do que o ouvinte mandou. Ele falou assim: como ter uma vida cuja presença de Deus seja constante, né? Eu diria, se você está aos pés do Senhor, a presença de Deus já é constante. O arrepio, essa questão do arrepio, do sentido, chorar, às vezes a gente se arrepende dos nossos pecados, nos derramamos aos pés do Senhor. Isto é um momento específico, é um momento especial. É aquele mimo que Deus nos dá, um presente que Deus nos dá naquele momento. Mas aquilo não é para ser tomado como um padrão de vida. O padrão de vida do cristão é saber, crer, é também pensar, ou seja, nós pensamos e entendemos que Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então ele está conosco. Se nós não cremos nisso, se nós balizamos isso num sentimento, nós estamos afirmando que Jesus mentiu. Pastor Júlio César. Bem, dado aqui o assunto em pauta, nós observamos que existem muitas perguntas que esse ouvinte ou essa ouvinte ela vai nos fazer acerca desta dúvida que ela tem. E o que me chamou muita atenção aqui é o que a pergunta que ela faz: o que fazer para sentir a presença de Deus? Eu costumo dizer que é algo muito pessoal. Por quê? Porque Deus tem a sua maneira de se revelar a cada um da maneira que quer. Né? Nós vemos que uns sentem a presença de Deus, choram, outros sentem um arrepio, outros sentem um fogo. Então são maneiras diferentes que cada um sente. Como a nossa pastora acabou de falar, não podemos usar isso como uma base de regra, porque isso são experiências pessoais de cada um. Mas dado a pergunta que ele nos faz, o que fazer para sentir a presença de Deus, eu me baseio aqui num texto de Jeremias 29, o verso 13, que diz: buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscarem de todo o vosso coração. Quando se há uma entrega, quando se há uma busca, quando se há uma vida com Deus, sente sim a presença de Deus. Eu concordo com todos os debatedores aqui à mesa. Cristo está conosco todos os dias. Isso é uma promessa que ele fez a cada um de nós, mas não podemos aqui tapar o sol com a peneira. Existe sim essa possibilidade de se sentir a presença de Deus. Eu já preguei em igrejas da gente chegar na igreja e ali você não sentir a presença de Deus. E você se perguntar: Senhor, o que está acontecendo? E aonde o Espírito Santo, ele vai te falar o que está acontecendo na igreja, ele vai te transmitir uma mensagem, e dado esta mensagem, Deus, ele começar a manifestar-se. Então é algo muito pessoal, é algo que requer de nós uma busca, uma comunhão, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra. Eu creio que a partir desse princípio baseado na Bíblia, Deus ele começa a se manifestar a nós, e a presença de Deus ela é real em todos os sentidos. É muito interessante, o pastor Júlio César, que algumas pessoas, né, essa questão de sentir a presença de Deus, é interessante que algumas pessoas, por exemplo, alguns obreiros,
a maneira como você é tratado, né? A expressão que a gente tem, poxa, eu sinto Deus na sua vida, pelo sorriso, pelo carinho, pelo amor, né? Como o senhor disse aqui, Deus se manifesta na sua multiforme sabedoria, né? No trovão, no relâmpago, na brisa, na calmaria, no meio das tempestades. Mas eu acho muito interessante que o nosso dia a dia, a pastora Carla falou aqui na transformação da mente, né? Porque não adianta nada você estar num culto, sentir Deus, aí o irmão lá fora está atrapalhando o seu carro no estacionamento, você começa a buzinar, como é que é, meu irmão? Está me atrapalhando. Para onde Deus foi, né? Onde é que Deus se manifestou na vida daquela pessoa se ele não o transformou? Se ele não tratou com ele, se ele não se manifestou de uma forma poderosa no transformai-vos a vossa mente. Então existem pessoas que no tratamento das pessoas, né? A gente sente um abraço, como Deus está na vida dessa pessoa. Perfeito. Então nós temos aqui pelo menos duas ideias bastante importantes. A primeira, todos estão de acordo com o que a Bíblia diz. A Bíblia também nos ensina que Deus é onipresente. Sim. Se Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Ainda que seja um lugar supostamente pecador, o pecado daquele lugar não influencia a santidade de Deus, que é diferente de nós. Amém. Nós seremos influenciados, mas Deus não. Então, estão de acordo? Sim. Deus é onipresente. Qual a diferença, então, para a questão da sensação? Entendeu? Da impressão. Quando alguém olha para alguém e diz, Deus está na vida daquele irmão. Porque uma sensação que eu tenho em relação àquele irmão, eu posso estar errado. Deus não está na vida daquele irmão. Aquele irmão é um hipócrita, é um farsante, entendeu? É um camarada que aparenta uma profunda espiritualidade, mas no fundo é outra coisa. Por isso que a gente assusta. Não tem susto de vez em quando? Aí, essa diferença, para a gente entender, porque isso é muito subjetivo. Ou seja, cada um poderá perceber isso de uma forma diferente do outro. É por isso que a base da palavra de Deus é aqui norteia. Para a gente entender, por exemplo, se eu chego numa igreja e eu digo, eu não estou sentindo a presença de Deus aqui, não quer dizer que Deus não esteja lá. Sim. Talvez eu esteja me referindo a uma certa manifestação da presença de Deus, que no meu posicionamento teológico seja fundamental. Então, não, eu quero ter isso aí. Se isso não existir, não está havendo a presença de Deus. E de outra forma, é não sentir porque eu não estou bem. Deus está manifestando, a graça de Deus está ali, a glória de Deus está ali, mas eu estou mal, eu não sinto e sou capaz de dizer que Deus não está ali, porque na verdade não está em mim. Como é que vocês lidam com isso aí, pastora? Então, eu quero ressaltar o seguinte, há várias perspectivas, a gente já percebeu aqui, para se perceber a presença de Deus. Sensibilidade, ela é pessoal, cada um vai senti-lo ou percebê-lo de maneira diferente. Mas há um fator preponderante que a gente não pode desprezar. Isso tem que acontecer em qualquer manifestação, perspectiva de presença de Deus. Qual é? Transformação. Não tem como alguém dizer para mim que sente, que tem, que reage, que interage com a presença do Eterno, se eu não evidenciar, e não depende de mim, propriamente dito, evidenciar, mas vamos lá, a vida dessa pessoa tem que ser fruto de uma transformação. Pastora, me dá uma base bíblica, Lucas 19. Então a gente olha para Zaqueu, que a presença de Jesus na casa dele, na vida dele, interagindo com ele, embora fosse física, mas é aqui o que eu quero dizer, uma representação do que eu quero trazer, trouxe a ele uma necessidade de mudança. Então quem tem encontro, que nem Isaías 9, eu sou um homem de impuros lábios, não há ninguém que tenha um verdadeiro encontro com o divino, com o eterno, que não perceba primeiro o seu nível de pecaminosidade, a ponto de querer mudar para estar perto dessa presença. Então, a presença, não importa a perspectiva pela qual você a veja. Esse fator preponderante, esse algo que não pode faltar em todo e qualquer tipo de presença genuína da parte de Deus, isso não é para julgamento, isso é Bíblia, é transformação. Se não houve uma transformação, aí eu volto para Mateus 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas quem entra? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Mas Senhor, em teu nome eu curei enfermo. Mas Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. Estou nem aí. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Nós nunca tivemos relacionamento.
a presença que pode estar em qualquer lugar, no teu caso, não encontrou resposta, não encontrou interação. Então, embora falemos de perspectivas de presença, há esse tronco aqui que não pode ser desprezado, essa verdade absoluta. Presença de Deus traz transformação para a vida do indivíduo. Eu acho que a grande questão é qual é o papel do sentir a presença de Deus na nossa vida de fé. Eu acho que isso é a questão, inclusive, que o ouvinte se refere aqui. Quando você baliza a sua fé, ou seja, você baliza como você está com Deus, como uma pessoa está com Deus, no que se sente, sabendo que o coração do homem é enganoso e sabendo que existe uma série de fatores que influenciam no nosso sentimento de Deus, aí você erra. Nós devemos basear a nossa fé no que a palavra diz. Quando é que eu sinto a presença de Deus? Quando eu abro a palavra e eu começo a ler. Porque a palavra de Deus é Deus falando ao meu coração. Então, se eu fujo do que a palavra diz, mas digo que estou sentindo a presença de Deus, não creio nisso. Então, qual é o papel do sentir? No meu entendimento, concordo com o que todos os irmãos estão falando, com o pastor, mas eu acho que o papel do sentir, dentro da perspectiva do cristianismo, ele é secundário. O saber, que é a fé, que é o crer, ele é primordial. Então, se eu sinto, eu posso estar naquele momento, por exemplo, Jó. Jó, em momento algum, Deus saiu da presença, ele saiu da presença de Deus. Deus, em momento algum, abandonou Jó. Mas Deus, ao longo de 42 capítulos, ele está ali. Meu Deus, o que aconteceu? O que está se passando? Jó estava no que a gente chamaria de uma secura espiritual profunda. E, no entanto, em momento algum, Deus abandonou Jó. Mas ele permitiu que naquele momento... E Jesus mesmo. Jesus no Getsemane, né? E Jesus na cruz. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Né? Meu pai, Eli, lama sabactani. Cadê Deus? Estou me sentindo sem a presença de Deus. É o que Jesus está dizendo em outras palavras ali. Deus o havia abandonado, o Pai havia abandonado, de forma alguma. Então, o que se sentiu nessas ocasiões, de jeito nenhum pode garantir-nos que Deus não está na nossa vida. A situação desse ouvinte, ela é um tanto que preocupante. Porque ele vai relatar, eu nunca senti. Está aqui na pauta, eu nunca senti. E dado tudo que nós estamos falando aqui, você, ao ler a Bíblia, você está sentindo a presença de Deus. E pelo menos comigo é assim. Né? Você vai ler a Bíblia, você tira um período de oração, ao ler a Bíblia você sente Deus presente. Você está num culto de oração, você sente Deus presente. Então é uma preocupação com esse ouvinte. Eu nunca senti, mas espera aí. Qual a igreja que ele frequenta? O que está acontecendo? Ele precisa ser acompanhado por alguém. Alguém precisa estar mais próximo para instruí-lo. Se nós, pastores, se nós no altar não estivermos sentindo a presença de Deus, tudo que a gente fala é vão. Que a gente está falando de nós mesmos. Na verdade, você prepara uma mensagem, se você não tiver com o Senhor, com o Espírito Santo com você está falando de você mesmo. E a mensagem é vazia. A mensagem só cumpre o seu propósito, conforme diz a palavra, se nós formos boca de Deus. A palavra vai e faz o que lhe apraz. Entendeu, JR? Então, é essa questão. Só rapidinho, o Maurício falou sobre sentimento. O sentimento é muito enganoso, a Bíblia já diz isso, né? Quando a gente fala de sentimento ou sentindo, é coisa do coração. E enganoso é o coração do homem. Nós podemos estar envolvidos em situações, por exemplo, lá no jardim, Maria está falando com o Senhor. E ela não reconhece o Senhor porque ela estava envolvida com a morte dele. Só quando ela cai em si que ela fala, meu Deus, Rabone. Então, o ambiente, ele pode nos favorecer para sentir e também não sentir. Entendeu? Porque a gente é sentimento e enganoso ao meu coração. Certo. Então nós temos aqui o seguinte, uma afirmação assustadora de alguém que diz que nunca sentiu a presença de Deus. Nós temos aqui os fundamentos bíblicos para nos nortear, para dizer, olha, é assim, cada vez que você lê a Bíblia, Deus se revela a você. Cada vez que você ora, você entrega um assunto a Deus. Cada vez que você adora ao Senhor. Esse é o ambiente da manifestação da presença de Deus, que é sempre extraordinária. Pode ser num quarto, como Jesus Cristo recomendou, né? Num contraponto à presença dos fariseus que queriam os holofotes. Pode ser durante um culto, numa reunião, numa casa, pode ser num congresso, pode ser ouvindo a gente agora no rádio. Um ouvinte contando, ela orando por uma pessoa, ela sentiu como se Deus estivesse tocando no cabelo dela, fazendo um carinho nela. Ela se sentiu acolhida, abraçada. E esta é a sensação de muita gente. É a sensação.
que a gente traduz isso de uma forma física, para dizer, olha, pareceu um abraço, pareceu um acolhimento, pareceu isso, mas de toda forma tem aqui um encorajamento bastante grande para que nós busquemos ao Senhor. Amém. Porque não se pode pensar na vida cristã à distância. Sim. Tá certo? É que muita gente acha que teologia é um negócio frio. Frio é o teólogo. O teólogo tal, fulano e tal, que é frio. A teologia é quente. Porque quanto mais você estuda a respeito de Deus, aquilo se não te incendiar, tem um problema. Mas trazer crescimento. Não é verdade? Você vai lá, olha, quem é Deus? É a lenha que tá molhada, não não é o fogo que não incendeia, é a lenha que tá molhada. Pô. Quem é Deus? Aí você vai estudar, você vai desenvolver, você vai aprender texto bíblico, referência, reflexão tal, aquilo incendeia. O teólogo lá, às vezes o teólogo é frio, não é a teologia. O problema todo é quando a gente acaba querendo que a experiência do outro seja minha. E isso tem que ser uma coisa muito pessoal. Pessoal no sentido de eu vou buscar independente do outro. Por exemplo, eu também fico preocupada com esse espírito de autocomiseração. Eu nunca senti Deus. Para uma pessoa que, por exemplo, fala, eu nunca tive um pai. Mas o pai existe. Quiçá ele não cumpra a sua expectativa do que é ser pai. Porque você vê o outro pai do seu amigo sendo o pai que você queria ter e o seu pai não é. Então é muito preocupante quando eu vejo a experiência que o outro tem com Deus e eu não tenho a que ele tem. Mas eu não me proponho a ter aquela que eu poderia ter. Então o problema não é que não tem, o problema é que de repente não é do jeito que você gostaria que fosse. Então busca. São 11h35, nós vamos orar pela sua vida hoje. Daqui a pouquinho vamos estar juntos aqui em oração, buscando a bênção de Deus, sabedoria do Senhor, direção de Deus em relação a esse tema tão importante. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Quero agradecer a você acompanhando a gente aqui na 93 FM, que já está abraçando a campanha #Rio de Joelhos para domingo agora na sua igreja, no seu grupo. Você está reunido em oração, ajoelhados e #Rio de Joelhos, publicando isso, compartilhando esse post. Quero agradecer às pessoas que já compartilharam. Tá no Face da 93 FM, você tá no Face agora, você vai achar lá o nosso post Rio de Joelhos. Vamos compartilhar, salva isso, coloca isso nos seus grupos de WhatsApp. Tem 557 milhões de grupos do WhatsApp aí. Você tem aquele grupo da família, aquele grupo do trabalho, aquele grupo da igreja, dos amigos de 1580. Enfim, encaminha isso, vamos compartilhar e vamos clamar a presença de Deus. Rio de Joelhos, rio na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. 2 bebês que nasceram no mesmo hospital em quartos vizinhos chamaram a atenção do mundo. O motivo é bem especial. O nome dele é Romeu e o nome dela é Julieta. Os nomes inspirados na peça de William Shakespeare lembram o caso de amor fictício mais conhecido de todos os tempos. Quando o assunto é amor, você acredita em coincidência? A escolha é divina ou é humana? Romantismo ainda existe ou está em falta? Eu pergunto a você, querido ouvinte, acompanhando a gente, começando ouvindo os nossos amados debatedores. A minha preocupação toda, viu, com essa frase novamente, tem uma geração que foi criada com desenho de Disney, né? Que acabou vendo muita coisa de Príncipe Encantado, que é magro, louro, lindo, olhos azuis, paradinhos, e a gente que é da raça, né, pastor? Como é que fica esse negócio? A complicação toda é que a pessoa acaba criando um estereótipo, e isso me preocupa, para não fantasiar uma coisa que na verdade o amor é decisão. Então é tudo muito bonitinho, amém, glória a Deus, mas nem sempre vai ser assim. Parece até que é o debate anterior. E a gente querendo às vezes que a experiência do outro seja a minha. Então a gente vê na televisão um filme que, poxa, é perfeito, ele é tão educado, ele é tão isso, ele não solta gases, ele não arrota, ele não faz nada. É isso mesmo. Olha aí. Bom dia, aí, que ouvinte. acontece? Tá almoçando aí? Um abraço pra você. Mas acredito que o ouvinte também solta gases. É de outro mundo. Mas o que acontece? Parece que é tudo perfeito. E às vezes, até os adolescentes que vêm nessa vibe, que é uma coisa que seja perfeita. E quando não é, e o bullying está até interligado a isso, o bullying faz com que a pessoa seja julgada por uma característica fora do padrão, que aquele que faz o bullying acha que todo mundo tem que ter. Então complica isso. Então o amor é uma decisão, não dá para fantasiar muito isso. Eu acredito sim no amor, maridão tá aqui, te amo, marido. Em contrapartida, eu sei que tem momentos que vai ter luta, vai ter batalha, vai ter que ser na raça, vai ter que decidir amá-lo, ele vai ter que decidir me amar. E se a gente não ensinar isso no começo, porque no começo tudo são flores,
no decorrer vai ter o que a gente está tendo agora, um alto índice de divórcio e muita gente aí que não consegue sustentar o amor na decisão porque acha que é só sentimento. A pergunta que você fez é coincidência. Eu acredito num plano de Deus, né? Num propósito de Deus. Eu não acho que nada acontece à toa na nossa vida. Absolutamente nada. Eu fui educado religiosamente numa igreja batista e fui conhecer Marisângela numa comunidade, né? E assim, eu compreendo o porquê de eu ter ido para aquela igreja. Hoje eu compreendo. Estou casado há 25 anos, né? Com a mulher da minha vida. Então, assim, eu acredito num plano perfeito, num Deus que move e faz conexões em lugares certos, né? Em lugares específicos para isso. A coincidência, eu acho que é uma palavra muito, sei lá, muito estranha para o nosso vocabulário, para o nosso entendimento. Mas no propósito de Deus, eu creio nisso. Eu creio sim num propósito, num plano perfeito de Deus. Para esse tipo de situação, né? Eu não acredito em coincidência nem para casamento, nem para nada, né? Coincidência não existe, né? Existe realmente a vontade absoluta de Deus acontecendo. Com relação a casamento, eu sei que isso é uma questão muito polêmica, eu tenho a minha posição. Eu não acredito que Deus fala assim, ó, você, Zezinho, vai casar com Mariazinha, você estou criando para casar com ela. É a verdade. A gente tem vários exemplos disso. Eu posso pegar um aqui, porque a gente realmente pega ali o caso de Isaac com Rebeca, né? E sistematiza aquilo para todo mundo. Ah, então aquele ali foi escolhido para... Não. Então a gente tem, por exemplo, Davi e Batseba, né? Deus queria que Davi ficasse com Batseba, eu duvido muito, porque ela era mulher de Urias. Agora, quando você pega na genealogia de Cristo, você vai ver que ela está citada ali, aquela que era a mulher de Urias. Então Deus pegou aquele relacionamento e usou aquela situação para abençoar e transformar em algo bom. Não que ele quisesse que o adultério acontecesse, evidentemente. Então eu particularmente não acredito nesse tipo de eleição para casamento. Acredito que os homens tomam as suas decisões, às vezes certas, às vezes erradas, e Deus vai trabalhando a partir disso. É a resposta da segunda pergunta, né? A escolha divina ou é humana? Isso, eu creio que a escolha é divina e que Deus age das formas misteriosas dele dentro do que acontece a partir daí. E com relação, só quero discordar da irmã Carla, que eu acredito que existe sim o príncipe e a princesa ideais, que são o Shrek e a Fiona. Eu concordo. Porque esses são os realistas, né? Aquele príncipe do topete, a gente pega por aí, não existe. O Shrek é o real. Aqui um ouvinte dizendo, JR, meu amor não é magro. Aí, ó, viu? Nem tem olhos azuis. Viu aí? Mas ele é lindo e romântico. O meu negão de quase dormento tá aqui me olhando. E ele faz, a nossa ouvinte cita as duas coisas que a irmã Evita falar. No meu contrato tá dizendo que eu não posso falar essas coisas. Mas ele é perfeito para mim dentro das imperfeições dele. Homem romântico existe sim e acredito que seja uma coisa de criação, diz aqui a nossa querida ouvinte. E aí, pastor Júlio? Bem, JR, é bem polêmico, né? O que que está sendo tratado aqui nessa manhã. Agora, eu creio que Deus trabalha com propósitos. Amém. Né? Eu costumo dizer, aconselhar os jovens na nossa igreja, eu digo, ó, Deus não é santo casamenteiro. Mas eu creio que Deus é um Deus que dá sinais. Deus, ele fala aos corações e a partir dessa oração, dessa busca, dessa confirmação de Deus, as pessoas vão se conhecer. Vai acontecer o namoro, o noivado, até chegar ao casamento. Eu já tive o desprazer de presenciar cenas de pessoas virar e falar, não, o meu casamento é de Deus, foi Deus que mandou, foi Deus que enviou e hoje estão separados. Então Deus estava enganado? Deus errou? Então eu creio que Deus é Deus de propósito, Deus trabalha assim. Eu creio sim em romantismo. Ainda é possível, dado a situação que vivemos, em que o casamento está banalizado para muitos. Hoje não deu certo, amanhã você separa e já consegue outra. Não é bem assim que funciona. Né? Mas eu creio em romantismo sim, já quero aqui aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para minha linda. Olha aí. Cíntia Costa, te amo, meu amor. Mas eu creio em romantismo sim, minha esposa é muito romântica, procuro ser também. E já temos 16 anos de casado. Chega a 16 filhos. Eu tive a sensação. Não, filhos são. É 16 filhos essa conversa aí. Bom, ouvinte dizendo, eu acredito que ainda existe sim o romantismo, mas acredito também que os problemas da vida acabam quando o romance fica de lado. Acho que é o contrário, né? Os problemas da vida geram o romantismo para o lado. Muita gente acaba deixando de ser. Um ouvinte dizendo, JR,
Amo meu esposo. No início eu deixei bem claro para ele que eu não sou romântica, porém ele me amou mesmo assim. Ele é super romântico, todos os dias ele demonstra seu amor por mim. E aí, eu vi, mas não é bom? Então faz para ele também, né? Dá esse retorno aí, que de repente é alguma coisa que aparentemente não faz falta para ele, né? Porque ele não reclama, porque você disse que você já não era, enfim. Mas quem sabe agora ele possa ser surpreendido com alguma atitude que você considera assim, da sua parte, um esforço muito grande, mas vai ser interessante para a vida dele também. Olha bem, os ouvintes aqui, acho engraçado as mulheres falarem que não existe mais homem romântico, e esquecem que também não existe mulher como antigamente. Hoje as mulheres não sabem cozinhar, não sabem arrumar a casa, então precisa entender que o ser humano muda o tempo todo. Pastora Carla, eu não entendi. O que ele quis dizer? Fato. O que ele quis? Explica aí para o nosso ouvinte. Né? E até a gente traz uma palavra aos jovens, que às vezes se romantiza com... Não vai para os jovens, não. Fica aqui na resposta ouvinte. Fica na cozinha, por favor. Não saia da cozinha. Presta atenção no que ele falou, não saia da cozinha. Eu tenho que concordar. Exigem realmente, hoje em dia, nessa fase onde as mulheres querem ir para o mercado de trabalho, acaba negligenciando algumas outras coisas, mas eu tô com a palavra de que vale a pena que os dois lados se esforcem. Dá para melhorar. Aquele que não é romântico tornar-se, aquela que não sabe fazer os afazeres domésticos se esforçar para o casamento dar certo. E a gente tem que repetir isso. O romantismo não tem a ver só com aquela fase do começo. Haverão problemas, haverão necessidades de ajuste. E dá para fazer isso quando os dois lados querem cooperar, né? Então cooperem, vamos lá. Ouvinte dizendo aqui, eu particularmente acho que a escolha é nossa e não de Deus. Deus nos dá livre-arbítrio para fazermos nossas escolhas. Ela conta um caso aqui, meu vizinho acusa Deus porque casou com uma mulher que o traiu e sequestrou seu filho. Essa mulher... Mas os sinais, será que não tiveram? Eu digo para ele, não culpe a Deus por isso, você é o único culpado, porque no decorrer do relacionamento Deus mostrou os erros dela e você não enxergou. Mas também tem que ter paciência com o camarada tá triste, ele tem que botar a culpa em alguém. Como diz um amigo meu, comunicador, alguém disse, a culpa é sua, disse, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Entendeu? Então a gente tem isso mesmo, a culpa é nossa, a gente põe um monte de gente, né? Mas fica aqui uma responsabilidade, né? De tudo que está sendo observado aqui e sendo dito aqui, outro ouvinte dizendo aqui, homem romântico ainda existe, o meu é esse homem romântico, ouvinte, vou nem ler o restante, guarda para você, meu filho, não faz comercial não. Só contamos aqui que existe. Aqui o ouvinte de Olaria dizendo exatamente a mesma coisa. Que Deus abençoe, muito obrigado, querido ouvinte. Outra dizendo, JR é escolha humana, Deus vai orientando quem sim, quem não e quem nunca. Olha. Gostei disso. Essa eu não tinha pensado, não. Quem sim, quem não, quem nunca. Aquela pessoa ele nunca. O JR, a base de um relacionamento é comunicação. Até para quem tá namorando, noivo, agora eu posso falar os jovens, né? Para você que ainda não casou, tá noiva, a base de um relacionamento é comunicação. Não gosta de uma coisa, fala. Se alguma coisa tá incomodando. Tem gente que fica suportando, tolerando para dizer, não, depois do casamento vai mudar. Não vai mudar, só vai piorar. Olha. Então conversa antes, para que as coisas se deem bem. O ouvinte está contando a história aqui, eu fico animado com os ouvintes são maravilhosos, mas uma delas contou a história, eu vou perguntar, Maurício, tá certo? Vou eleger um aqui para responder, tem que eleger um, né? Porque é o seguinte, JR, o meu esposo é difícil de comprar um presente para mim. Oh, Deus. E ele tem o ouvinte, não vou dizer o que ele faz, tá? Para poder evitar que ele saiba que você tá falando dele. Ele trabalha numa área e ele é o líder dos funcionários daquela área em que ele atua. Mas tudo que ele acha no trabalho dele, no lixo, ele traz para mim. Deus de Israel. E ela pergunta, isso é romantismo? Não, então, não é menino da mesa. Depois perguntar a menina. Não, isso não é romantismo. Eu acho que a pessoa que está ao nosso lado merece o que há de melhor, né? Então acho que nós temos que nos esforçar para, dentro das características de cada um, e aqui eu vou resgatar aquilo que já falamos, né? Porque o que pode ser o melhor, por exemplo, para o esposo da irmã Carla, que está aqui ao nosso lado, pode não ser o melhor para mim. Então, nós temos que entender como é o nosso cônjuge, e a partir daí, presenteá-lo, agradá-lo da forma que lhe agrada. Eu gostaria até de recomendar um livro, JR, chamado As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. É maravilhoso. Em essência, ele diz o seguinte, cada pessoa sente o amor
se sente amado se você faz um determinado tipo de coisa. Então você tem que identificar como é o seu cônjuge e como ele vai se agradar. E a partir daí, tem cônjuge que se agrada, que se sente amado quando você dá um beijo. Tem cônjuge que se sente amado quando você dá um objeto. Então, você tem que entender como é esse cônjuge. E é claro, eu acho que dar algo que estava no lixo não entra em nenhuma das categorias. Minha esposa não gosta né? de flores, Maurício. Eu também não gosto Não é gosta. estranho. Ela diz assim, eu sou defunto para receber flores. Tá Eu acho vendo? que dura pouco. Ela não Floricultura, mais. o pessoal que está ouvindo a gente na Floricultura mandou um abraço pro senhor. Falou pro senhor continuar falando isso várias vezes, entendeu? Que o senhor será muito bem recebido com os espinhos. Pastora, para nosso ouvinte, não é? Eu não sei, não dá para prever isso aqui, mas o marido, tá dando o melhor que ele pode? Sim, a gente... Ou ela, como é que ela fala pra ele que isso não tá bom, entendeu? Assim, porque não tá bom, pra ela não tá bom. Pra outra pessoa pode estar, mas pra nossa vida não tá bom. Falávamos isso aqui anteriormente, a base de um relacionamento é a comunicação. Ela não pode conseguir falar para uma rádio inteira e não conseguir falar pro cara. Isso. É complicado, então chama para uma conversa, pastor, ele vai se sentir ofendido. Eu acho que tudo é a forma como se fala. Quando você não fala de forma agressiva, quando você tem um jeito para falar que ele consiga lhe compreender, isso faz toda a diferença. Então, realmente não é tão difícil fazer o outro entender que um presente dado do lixo é ruim. Se ela não quiser falar, ela usa uma figura de linguagem. Pega uma lata de lixo e dá pra e ele bota assim, cheia, pronto. Não cabe mais nada. É muito complicado, é muito delicado esse momento. Ele pensa, né, que tá fazendo a lembrança. Eu acredito que o raciocínio dele, né, e os varões vão poder dizer melhor, mas eu acho que o raciocínio dele eu tô lembrando dela. Eu tô aqui encontrando eu tô tentando entender aqui, ele chegando em casa, ele apresentando, que filho, eu te trouxe um presente do lixo. Ele não vai falar que é de lixo, ele vai levar pra salinha dele e vai mandar o cara limpar, porque ele é chefe de uma sessão. Ó, Vai maquiar. Dá uma limpeza nesse negócio aí, entendeu? Que eu tenho um destino pra ele. Entendeu? Aí deu a limpeza, chegou em casa, mas a mulher descobriu. Ela pode pensar pelo seguinte âmbito também. Porque talvez a mulher do outro cara ligou pra ela e falou assim, pô, tô recebendo um negócio que eu joguei fora, entendeu? Eu acho que nesse caso dela, ela precisa ser muito sincera com ele. Sim. Tem que ir logo, né? Isso, sentar com ele, explicar a situação, ser sincera, transparente. O diálogo, acho que aí nesse momento é fundamental para que botar um ponto final nisso. Olha aí, o ouvinte dizendo, eu gosto muito de presentear meu esposo, mas ele não me dá presente, eu fico muito triste com isso. Eu adoro flores, ok? Olha aí. Tá respondendo aqui a nosso ouvinte, a algumas pessoas que estão à mesa, que estão combatendo o romantismo através das flores. Eu falei que foi. Não, tá certo, não, tô brincando. Gente, aqui, vários ouvintes mencionando as suas experiências, outros dizendo que não tem mais, outro aqui dizendo, JR, eu sinto falta do romantismo, pois eu ainda sou assim, acredito que toda mulher no fundo é sim romântica, porém meu esposo, depois que viemos morar juntos, depois de 10 anos de namoro, ele mudou muito. Ele era romântico, sabe? Me pegava até no colo. Aí tem que ver que agora... Andávamos de mãos dadas, porém ele mudou muito. Estamos vivendo juntos há 4 anos. Sabe? E hoje eu falo com ele assim, vamos casar. Aí ele fala assim, união estável. Vamos casar. Ele fala, união estável. Eu tô assim muito insatisfeita com o nosso relacionamento, pois acho que ele deixa a desejar nessa área. É uma preocupação. Cuidado com essa visão unilateral. Será que só ele mudou? Será que você também não mudou? É complicado quando a gente coloca toda a culpa da situação no outro. Não vamos analisar. Ninguém muda sozinho. Então essa mudança ela é gerada na interação do casal. Então a mudança do outro começa em mim. É isso aí. A mudança que eu quero no outro eu começo em mim. Então reconheça também que você deve ter mudado em alguma coisa. Até porque é só uma só carne, né? Uma só. Então o erro não tá só em um. O ouvinte dizendo, JR, eu amo flores, tá? Avisa aí, tô avisando. Mas meu marido é um ogro. O senhor falou sobre o ogro, né, pastor? Maurício falou sobre ele. Meu marido é um ogro. Ela diz aqui, meu marido é um ogro e ele diz que não acha graça. Quando começamos a namorar, ele me deu um buquê porque eu pedi. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, como tem gente com experiências aqui, ó. Eu gostava de presentear meu esposo, mas como ele não me presenteava, eu parei. Diz aqui a nossa ouvinte, tá falando, não ganhou, não entregou mais. Olha, meu marido não é mais romântico, só quando nós nos conhecemos que ele era. Agora não me traz nada.
Nem flores, nem mimo, nem nada, entendeu? Nem o nada que a outro ouvinte não quer mais. O negócio é bravo. Tem um casal de amigos cujo marido é gari. E quando ele acha coisas, tipo iPhone, eita, ele acha isso? Tem gente que joga iPhone no lixo. Tá dizendo, joga na lixeira. iPhone, smartphone. Pode ser, né? No lixo, claro, em bom estado, ele dá tanto para a esposa e para o filho. Eles ficam felizes, pois não teriam condições de comprar, pois só ele trabalha e a vida está muito cara. Olha como significa, olha que coisa louca esse negócio. Ambas recebem presentes achados no lixo. Uma reclama, outra agradece. Uma entende de um jeito, outra entende de outro jeito completamente diferente. Mas veja. Mas JR tem um detalhe. Tem vários. A outra irmã lá, a irmã, ela disse que ele era líder dos funcionários. O que ela quis dizer pra nós? Ele tem condições. Tem condições, ele tem condições. Ele tem condições. Vamos botar pilha não, ouvinte, mas tem que conversar com ele. E a ouvinte que sabe que o esposo não tem, puxa vida. Que coisa bonita você reconhecer isso, porque às vezes a mulher tá querendo um tipo de coisa que o marido não pode dar. Isso. E outra coisa, hein? Pro marido dar aquilo, ele vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que ficar muito mais tempo fora de casa, o que pode produzir consequências em outras áreas. Então, tem certas coisas que é melhor você pensar, melhor o pouco, né? E ter, do que depois se exige muita coisa, põe pilha no rapaz. Mas obrigado que os ouvintes, olha, estou impressionado. Se dar presente é romantismo, eu não sou romântico, diz aqui o nosso ouvinte, que traz uma palavra contrária aos bens materiais. Pessoas da pegada aos bens materiais. É uma boa saída essa aí. JR, meu marido não me presenteia, mas me dá dinheiro nas datas comemorativas para eu comprar o que eu escolhi. Se fizer uma pesquisa e perguntar para a mulher, prefere, pastora? Olha aí. Isso é um presente, né? Não deixa. O marido chegava com presente em casa e dizia, é melhor compra o que você quer do que dar um presente e a mulher trocar no outro dia, né? A diferença é que o que ele comprar para ela pode ser pago em 10 vezes, 36. E se der um dinheirinho curto, ela pode falar assim, é isso que eu mereço? Olha aí. Você tá achando que eu sou essa notinha que aqui está? Olha aí. Libera o cartão que é melhor, então. Ó o cartãozão aí, ó. JR, o meu ex sempre foi muito seco. O único presente que ele me deu foi um relógio achado no lixo. Olha, eu tô impressionado com o lixo. Tô impressionado com o lixo. Já tinha ouvido história de praia, areia da praia. Agora o lixo realmente tá impressionante. Tá impressionante. JR, minha esposa vivia reclamando de mim que eu não presenteava com flores. Olha aí. Mas no dia que eu dei flores, ela brigou porque eu esqueci de escrever o cartão. Oh Deus, ajuda essa minha irmã, Senhor, que reclama de tudo, é complexo, é complexo. Aqui, JR, cadê os servos de Deus solteiros? Ouvinte, tá muito difícil arrumar uma pessoa, JR, não tem nem como escolher, porque não tem opção. Olha, gente, a vida, nós aprendemos muito, né, na vida, né, o tempo... Cuidado pra não estar criando estereótipos, pode estar do teu lado e você não tá enxergando. Cuidado. E pode estar... Né? Pode estar e tá no campo do nunca. Pode ser sim, não ou nunca. Sim, não ou nunca. Mas a maioria coloca no campo do nunca. A maioria, olha, existe romantismo sim, JR, mas são poucos. E quando acham, tem medo de expressar e ser ironizados pelas mulheres. Eu tô lendo isso aqui porque tem muitas mulheres que aparentemente... Tem umas que reclamam e tem outras que eu acho que é mimimi. Tá meio mimimi, hein? Tá meio esquisito, hein? Não tem não, pastor? Tem, é verdade. JR, minha esposa odeia flores. Ó, o bloco dos que odeia flores começou a aumentar outra vez. Mas é porque dura pouco, meu Deus. Complica, tem que cuidar, tem que molhar, não tem JR, meu marido é super romântico, ele traz flores dos vizinhos para mim. Como assim? Ouvinte, ele cata a flor, ele cata as flores no vizinho ali. Como é que é essa história aqui, ouvinte? Bem criativo ele, né? Econômico, né? Econômico. Eu não sei se mas não deixa de lembrar. Se é legal, né? Porque... É melhor do que do lixo, gente. É do vizinho mesmo que ele pega, ouvinte? Tá bom, tá aí o ouvinte contando. Muito obrigado, querido ouvinte. Deus abençoe ele ali, nem né? Fala que ele não precisava falar que era do vizinho, né? Era só entregar, gente. Meu esposo não é romântico, eu chamo de Shrek. Mas ama demais. Eu sou feliz com o jeito dele. Vamos casar. Entendeu?
Pronto, ouvinte. Entendeu? Tá dizendo aqui que o marido dela é isso e ela tá, o futuro marido dela, tá realizado. Olha, o que tem de mensagem entrando aqui ainda, mas não dá mais tempo, ouvinte, porque nós nem entramos no terceiro tema de hoje. A gente vai discutir esse assunto aqui amanhã, porque se é a discussão, nós vamos discutir amanhã aqui sobre pessoas que já se envolveram em discussões públicas e que já se arrependeram. Acho que deve ter muita gente aí. O que você sente quando cristãos acabam brigando em público ou até mesmo através das redes sociais? Eu quero a sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, esse tema eu vou trazer amanhã com a graça de Deus para tratar sobre esse assunto. Vamos ao resultado da nossa caravana da solidariedade, queridas companheiras de trabalho. Caravana da solidariedade, pega ela pra gente poder compartilhar aqui com os nossos amados ouvintes, dando aqui esse relatório aos queridos e amados ouvintes que nos acompanham. É sempre uma alegria muito grande, um privilégio acolher as pessoas e trazer aqui para os nossos ouvintes esse resultado. Nossa caravana da solidariedade de hoje, a nossa gratidão às famílias, às pessoas queridas e amáveis que se uniram aqui a nosso ouvinte. A Claire da Barra da Tijuca oferecendo trabalho, oferecendo essa oportunidade de trabalho para ela. O Rafael de São João oferecendo carro para buscar as doações, é o transporte. Um ouvinte de Caxias doando uma quantia em dinheiro. Alex de Campo Grande, quantia em dinheiro. A Valdirene de Madureira doando 2 latas de leite. O Carlos de São Gonçalo tá doando a geladeira. Alessandro de São Gonçalo tá doando o tanquinho. Antônia de Niterói tá doando geladeira. Outro ouvinte aqui doando uma quantia em dinheiro. O Antônio de Bento Ribeiro, ele está oferecendo transporte para pegar as doações. A Jane de Vila Valqueire está doando aqui o trabalho. Graças a Deus por essas vidas queridas e preciosas. E se você está acompanhando a gente ainda e puder ajudar com cesta básica, tá precisando de cesta básica, leite e fraldas para as crianças, você vai ligar para a gente pro seguinte número que eu vou te dar agora. Atenção para esse número. Você vai ligar e vai trazer aqui, vai compartilhar com as nossas meninas da nossa equipe, vai ligar e vai dizer: eu quero doar isso, eu quero ajudar essa menina, cesta básica, leite, fraldas. O telefone é o 3891-9348, 3891-9348. Você participa com a gente da nossa caravana da solidariedade de maneira muito especial, acolhendo uma família que precisa tanto do nosso amor e precisa tanto do nosso carinho. Que Deus abençoe a você mais e mais em nome de Jesus. Pastora Carla Regina, muito obrigado, Deus abençoe sempre, pastora. Eu que agradeço, JR, um abraço a todos os ouvintes, povo da DEVIP, lá da Escola Dominical, sempre juntinho lá com a gente, trabalhando. Maravilha. E também um abraço ao povo lá da página, assim, um monte de gente que pede a mandar beijo, é uma lista muito grande, então sintam-se beijar todo mundo, né? Lá da página Carla Regina. Pastor Márcio Rocha, obrigado, um abraço, irmão. Eu que agradeço, JR, e quero deixar aqui no ar o meu agradecimento a Deus. Pastora Marizane, minha esposa, fez aniversário agora dia 21, né? Na terça-feira. É um grande prazer estar ao lado dessa mulher tão poderosa, tão tremenda, tão amada. Meu amor, um beijo. Quem não gosta de flores? Maravilha. Um grande beijo. Maurício Zagre, querido jornalista e escritor, obrigado, meu irmão. Obrigado, JR, um abraço a todos os irmãos, que Deus os abençoe e lhes dê um dia maravilhoso. Maravilha. Pastor Júlio César, um abraço, querido. Obrigado, JR, a todos os irmãos, um forte abraço, a todos os debatedores, pessoal da DEP que está nos ouvindo nesse momento. Um abraço em todos e Deus abençoe. Benção puríssima. Nós estamos juntos numa campanha preciosa e especial, muito especial para esse domingo, agora dia 26. Nós temos esse ato simbólico maravilhoso, de joelhos na presença do Senhor, onde você vai se reunir com a sua igreja, com a sua sala de escola bíblica, seu grupo de oração, sua célula. Você vai reunir com a turma, todo mundo de joelhos na presença de Deus e clamando ao Senhor pelo Rio. Isso é muito importante. A campanha envolve também foto, então você registra esse instante e coloca lá #Rio de Joelhos. Neste domingo,
de maneira especial. Nós vamos ter esse tempo na presença de Deus, com apoio de tanta gente que já está escrevendo aqui pra gente, dizendo Rio de Joelhos, Rio de Joelhos, Rio de Joelhos, aqui no nosso WhatsApp, no Facebook. Mais de 200 pessoas já compartilharam aqui o nosso post. Não quero encorajar você, tá aqui na 93 FM, no nosso Facebook, Rádio 93 FM. Você pega esse post que tá aqui, lindo post, lindo, Rio de Joelhos, hashtag Rio de Joelhos, e aí você compartilha, você salva, manda pros seus grupos de WhatsApp. E domingo agora, dia 26, de maneira especial e simbólica, vamos nos reunir em oração, clamando pela misericórdia de Deus para o nosso estado do Rio de Janeiro, que está num estado de absoluta calamidade em todas as esferas, e nós precisamos dobrar os nossos joelhos, trabalhar e orar, né, minha gente? Trabalhar e orar. Amanhã, se Deus quiser, nós teremos de volta. Vamos orar, pastor Márcio vai orar conosco, vamos apresentar esses temas todos diante de Deus que nós discutimos hoje aqui, lembrando de maneira especialíssima, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai, é na autoridade do teu nome que nós oramos nessa hora, colocando cada ouvinte, cada um daqueles que estiveram tomando posse das mensagens, das palavras que foram liberadas, Deus, nessa manhã, através dos meus irmãos debatedores, do JR. Senhor, cura as emoções, tira todo o sentimento de que Deus está longe de pessoas que, Deus, emocionalmente não sentem a presença do Senhor. Guarda, Senhor, a vida desses irmãos. Pedimos também a tua cura sobre os enfermos. Senhor, nós ainda acreditamos, Senhor, que Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que sara, Deus é um Deus que liberta. Cura as pessoas enfermas e traz, Senhor, consolo aos corações que estão quebrantados, que estão, Deus, sofrendo pela perda de alguém, por alguma situação, Deus, contrária. Eu quero te louvar nessa hora, Deus, e Deus, e declarar que o Rio de Janeiro, a nossa nação, vai se dobrar diante de ti, porque nós cremos que essa história vai mudar pelo poder de Deus. Te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.